Havia uma casa no fim da Estrada das Lareiras, uma construção antiga que todos na cidade preferiam ignorar. As janelas estavam sempre escuras, mesmo durante o dia, e o telhado pendia para o lado como se estivesse cansado de sustentar o peso de séculos de silêncio. Ninguém sabia ao certo quem a havia construído, mas todos sabiam quem havia morrido lá dentro, ou ao menos quem nunca mais saiu. Helena cresceu ouvindo histórias sobre aquela casa, mas nunca acreditou em nenhuma delas. Era cética demais para temer sombras e supersticiosa o bastante para não zombar delas. Seu irmão mais novo, Pedro, no entanto, tinha um fascínio mórbido pela casa. Sempre que passavam por perto, ele parava, observava longamente e dizia que algo dentro dela o chamava. Quando Pedro desapareceu numa noite fria de outubro, Helena sabia exatamente onde começar a procurar. A lua minguante mal iluminava a estrada quando ela chegou ao portão de ferro enferrujado. Forçou-o a abrir, e o rangido longo ecoou pelo campo como um grito fino e metálico. A casa a observava, silenciosa, como se aguardasse o próximo visitante a tempo demais. A porta da frente estava entreaberta, como se Pedro não tivesse sequer pensado em fechá-la ao entrar. Helena respirou fundo, acendeu a lanterna e entrou. O cheiro de mofo e madeira podre a atingiu imediatamente. O corredor era estreito e parecia mais comprido por dentro do que por fora. A luz tremeluzia e Helena sentiu como se o ar estivesse mais denso, mais frio e mais vivo. Pedro? Chamou ela e sua voz se perdeu na escuridão como se fosse engolida por algo invisível. Nenhuma resposta. A primeira sala à direita era uma antiga sala de estar. A parede estava tomada por marcas profundas, como arranhões, alguns tão altos que só alguém muito grande conseguiria fazer. No canto, uma cadeira de balanço movia-se levemente, embora não houvesse vento suficiente para isso. Helena se aproximou. Quando tocou na cadeira, ela parou. No mesmo instante, a casa pareceu prender a respiração. No chão, havia algo brilhando, uma correntinha prateada. Ela a reconheceria em qualquer lugar. Era de Pedro. O coração disparou. Helena levou a mão à boca para conter o desespero e girou a cabeça ao ouvir passos acima dela, lentos, pesados, espaçados como se algo enorme estivesse se movendo pelo andar superior. Ela não queria subir, mas precisava. A escada rangia sob cada passo e Helena tinha a sensação perturbadora de que os degraus estavam respirando. A cada passo, o ar ficava mais gélido e a luz da lanterna mais fraca. Quando chegou ao topo, viu um longo corredor com várias portas, todas fechadas, exceto uma, no fim, de onde saía uma iluminação pulsante, quase orgânica, como o brilho de uma criatura adormecida. Pedro deve estar lá, pensou. Cada porta fechada parecia observá-la enquanto ela caminhava. Algumas tremiam, outras tinham sombras se movendo por baixo delas, mas Helena seguiu em frente. Quando chegou à porta aberta, ouviu um som que fez o estômago revirar. Alguém chorando baixinho. Pedro? Perguntou trêmula. O choro cessou. Ela entrou. A sala era grande e vazia, exceto por uma cadeira e por Pedro sentado nela, curvado, as mãos cobrindo os olhos. Helena correu até ele, mas antes que pudesse tocá-lo, ele murmurou: "Não olha para ela, por favor." Helena congelou. "Para quem?" sussurrou. Pedro choramingou. "Para a coisa atrás de você." Helena sentiu um frio rasgar-lhe a nuca. Não conseguia se mover, não conseguia respirar. Uma presença imensa se formava atrás dela, lenta, pesada, como se estivesse desdobrando cada membro com paciência cruel. A casa tremia. Com muito esforço, Helena virou apenas os olhos para o canto da sala e viu uma silhueta alta, magra demais para ser humana, com braços longos que arrastavam no chão. A coisa não tinha face, apenas um vazio escuro onde deveriam existir olhos. O vazio observava. A criatura se inclinou, aproximando-se de Helena,
Seus dedos se abriram, revelando garras cinzentas, manchadas por algo tão antigo para não ter cor. Pedro cobriu os ouvidos e gritou: "Não olha direto para ela!" Helena tentou fechar os olhos, mas era tarde demais. A criatura sorriu, não com uma boca, mas com o vazio que se expandiu, como se estivesse feliz por ser vista. Em um instante, a sala mudou. Helena estava no corredor novamente, mas diferente. Agora as paredes estavam vivas, pulsando como carne. O chão era macio e quente sob seus pés, e a luz vinha de dentro das paredes, respirando com ela. "Pedro!" gritou ela. Vozes responderam, dezenas, milhares, todas sussurrando seu nome. Helena correu, mas cada porta que abria revelava a mesma cena, a sala e a cadeira, e Pedro sentado, sempre chorando, replicado em infinitas versões, cada uma mais distorcida que a anterior. A casa não era apenas um lugar, era um organismo, e estava faminto. Quando finalmente encontrou o verdadeiro Pedro, ele estava preso a uma teia de raízes escuras que saíam da própria parede. Seus olhos estavam vidrados. "Ela não deixa ninguém sair", murmurou ele, "mas ela quer você agora, não eu." As paredes vibraram com um riso grave. A criatura apareceu atrás de Pedro, erguendo-se como uma sombra viva. O vazio do rosto dela girou em direção a Helena, observando-a com fome. Helena correu arrastando Pedro consigo. As paredes se fecharam, o chão se moveu, a casa se contorceu como se tentasse digeri-los. A escada desabou antes que pudessem descer. Janelas sumiram, portas se fundiram às paredes. A casa não queria que eles partissem. Mas Helena não ia se entregar. Com um pedaço de madeira quebrado, ela rasgou a parede viva até encontrar algo como um tecido frágil e pulsante, um coração, um núcleo. A casa urrou. Helena cravou a madeira com toda a força, o mundo tremeu, a escuridão se rasgou e um vento quente explodiu em volta dela. Quando abriu os olhos, estava fora da casa, caída na estrada. Pedro estava ao seu lado, desacordado, mas respirando. A casa estava silenciosa novamente, mortalmente silenciosa. Helena se levantou devagar. A porta estava fechada. A casa parecia menor, apagada, adormecida. Mas atrás de uma das janelas escuras, Helena teve certeza de que viu o brilho de um par de olhos, não olhos humanos, mas o vazio que os imitava. A casa estava viva e esperava. Na manhã seguinte, quando os bombeiros chegaram para investigar o desaparecimento relatado por Helena, encontraram a casa vazia, totalmente vazia, sem móveis, sem paredes internas, apenas o casco, como se tudo o que estivesse lá dentro tivesse caminhado para outro lugar, ou estivesse esperando o próximo abrir a porta.